espero que eu consiga fazer vocês entenderem bem melhor o que vem a ser o falso replantio, em que condições que a gente vai estar fazendo esse tipo de trabalho, esse procedimento, tá? Muitas vezes o pessoal acha que não precisa. Na realidade, o falso replantio, a função dele é a gente melhorar um pouco mais a sobrevida da planta. Às vezes, por conta do substrato já estar muito compactado, né? Ou por um outro motivo qualquer, o vaso tenha vindo a quebrar, ou você quer melhorar um pouco mais o sistema radicular da planta, mas você não quer fazer vamos colocar assim, um replantio. Às vezes a planta foi recém-adquirida, então a gente, para não arriscar, a gente faz um falso replantio. Lembrando também que a gente deve procurar fazer esse procedimento sempre com a planta sempre saudável, tá? Porque muitas vezes ela pode estar muito debilitada por uma situação qualquer, então a gente vai tentar fazer com a planta bem saudável. Existem situações em que a gente precisa fazer mesmo com a planta debilitada, que é para a gente melhorar o sistema radicular da planta. Então, o que a gente vai fazer? Aí a gente toma um pouco mais de cuidado quando for soltar as raízes e com as raízes que vão ser podadas, tá? Esse é o nosso primeiro material de trabalho. É uma primavera, como eu já apresentei para vocês, né? Do sítio Kajihara. O que eu vou estar fazendo? A princípio, eu vou estar tirando ela desse vaso de treinamento e passar para um vaso de treinamento maior. Eu quero que essa planta desenvolva um pouco mais, que ela tenha um vigor maior. E a gente tem que lembrar também que a primavera, ela tem um grande problema. Ela apodrece muito a madeira dela. Então a ideia é colocar nesse vaso de barro, de terracota, para a gente tentar melhorar um pouco mais essa drenagem e a aeração das raízes. Então esse é o nosso material de trabalho. Já vou deixar ela aqui mais ou menos e vou estar preparando os arames para a gente fazer a amarração, tá? Sempre que vocês forem trabalhar, procurem deixar sempre o material sempre no jeito para facilitar o andamento do trabalho, tá? Ó. Você só não pode esquecer que falso replantio não é replantio. Praticamente uma troca de substrato ou simplesmente completar o substrato num torrão antigo, né? Então, o primeiro passo seria esse. Colocamos o arame, em seguida nós vamos colocar uma camada de caqueira para dar uma drenagem melhor, tá? Então esse seria o passo. Então vamos deixar o material aqui, tá? Vamos deixar esse material aqui. Eu vou aproveitar também nesse procedimento, tá mostrando para vocês como começar a preparar o substrato para ser reciclado, né? Reaproveitado. Eu vou aproveitar e já deixar esse material no jeito para vocês entenderem melhor. Não vai ser nesse vídeo não. A gente vai estar fazendo isso no próximo vídeo. O que a gente vai estar fazendo aqui agora? Com alicate de corte, soltar o arame que está sustentando a planta. Tá? Agora nós vamos soltar um pouco as raízes, né? Ó. Esse procedimento a gente pode estar fazendo praticamente em qualquer época do ano. A gente não vai estar fazendo uma poda de raízes, a gente vai estar só melhorando um pouco mais o nosso substrato. Nesse caso aqui eu quero melhorar um pouco mais a drenagem, a oxigenação dessa planta, tá? E aproveitar para fazer uma pequena, uma leve troca de substrato.
como estava num vaso de treinamento de plástico, aquele vaso de treinamento de plástico também ele acaba retendo muita umidade. E a primavera ela já não gosta de muita umidade nas raízes, na verdade nem no tronco, né? Deve evitar, porque senão ela acaba apodrecendo demais a madeira. Tá? Só vou limpar essa área de trabalho aqui para a gente poder estar facilitando. Esse material, que é o substrato velho, eu vou estar separando ele dentro de um balde. Ele vai ser tema de uma outra aula também, que vai ser como reaproveitar o substrato velho. Mas não agora. Primeiro ele vai ficar em repouso, em um local fechado, tá? Só para vocês terem uma noção do trabalho que a gente vai fazer futuramente. A reciclagem de substrato. Muitas vezes a gente acaba jogando o substrato fora com muito micro-organismo, né? Que são benéficos à planta. Bom, o vaso pronto, tá? O substrato também está pronto. Esse substrato que eu preparei é um substrato composto de bastante matéria orgânica, né? É para ajudar a reter um pouco de umidade, não encharcar, reter um pouco de umidade. Tá? Então, agora o que a gente vai estar fazendo? Como o vaso é redondo, a gente não precisa estar procurando uma frente ideal. Vamos amarrar essa planta. Eu recomendo sempre que vocês forem fazer qualquer procedimento de replantio, falso replantio, vocês procurem prender sempre a planta no vaso de treinamento ou no vaso definitivo para evitar futuros problemas. Tá? Às vezes a pessoa não prende, nem todo mundo entende que a planta está solta. Existem alguns colegas que não prendem, né? Senão a gente acaba pegando a planta e o vaso cai e quebra. Se for um vaso de cerâmica de alta temperatura, o prejuízo é grande. Ó. A ideia é que a planta fique bem presa, né? Ó. Feito isso, nós vamos cortar o excesso. O excesso. Esse é o falso replantio. Tá? Vamos limpar novamente a nossa área de trabalho. Agora em seguida a gente vai estar completando o substrato. A ideia de fazer esse falso replantio em algumas plantas é para, como eu falei para vocês, é para melhorar um pouco mais a condição de vida da planta, melhorar o substrato que muitas vezes veio do produtor, né? É um substrato muito compacto, muito ferroso, né? Então a gente já começa a melhorar um pouco mais esse substrato para que a planta se desenvolva melhor, né? Para que ela se adapte a um substrato próprio para bonsai. Aquele pessoal que ainda tem dúvida sobre substrato, é só dar uma olhadinha nos meus vídeos anteriores, eu estou explicando melhor. Se tiverem alguma dúvida, podem estar perguntando para mim. Tá? Esse meu trabalho, eu só vou dar sequência nele se realmente eu vejo que o pessoal tem interesse. Tá? Ainda nós temos muita coisa para ver pela frente. Tá? A preparação de reciclar o substrato, poda de raízes, replantio, desfolha, aramação, preparação de arame, né? Tudo isso a gente vai estar vendo ainda. Quanto tempo a gente vai deixar o arame na planta, por quê, que tipo de arame nós vamos estar usando em determinadas plantas, tá? Tracionamento, direcionamento através de poda, todo esse tipo de procedimento eu quero estar tentando passar para vocês, para que vocês esclareçam bem as dúvidas, né? Bom, o trabalho de falso replantio seria esse aqui, tá?
Eu só vou fazer uma poda aqui, né, nesse galho um pouco mais comprido. Inclusive, esse aqui também é um assunto, é um tema de um vídeo. O galho ladrão, né? O que a gente faz com o galho ladrão? Elimina, não elimina? Por quê? Eu gosto de falar com o pessoal, muitas vezes eu estou dando palestra ou curso, que bonsai é uma coisa que você tem que estar sempre se questionando. Por que isso? Por que aquilo? É a única forma de se aprender. Tá? Se você não se questionar, você não aprende. Tá? Então esse aqui seria o nosso falso replantio da nossa primavera. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Vou fazer mais uma aqui também para vocês entenderem melhor. Tá? Então essa aqui seria a da primavera. Vou estar trocando agora. Vou estar pegando uma outra planta. Qual é a minha ideia com essa planta aqui agora? A ideia com essa planta é a gente passar ela para uma bacia melhor. Eu vou estar aproveitando a bacia daquela primavera, tá? E a ideia é a gente começar a condicionar essa planta para um vaso menor, fazendo um falso replantio, tá? Lembrando sempre, a planta tem que estar em boas condições de saúde para a gente estar fazendo esse procedimento. Então o que a gente vai estar fazendo aqui? Primeiro passo é preparar o material, né? Como nós já temos o substrato pronto, o vaso também já está pronto, o que a gente vai estar fazendo agora? Está passando um arame para fixar a planta no vaso de treinamento. Estava comentando com vocês aí sobre a reciclagem de substrato, né? Muitas vezes não se deve jogar substrato velho fora. Tem muita gente que joga, né? Eu gosto de reaproveitar. Eu vou estar tentando fazer para vocês um vídeo de como a gente reaproveitar o substrato, como reciclar o substrato, tá? Eu acho que vocês vão achar muito interessante também. Como eu falei para vocês, nós temos muita coisa ainda para se discutir futuramente. E o meu trabalho vai depender mesmo vamos dizer assim, da colaboração de vocês, né? Tem muito assunto para a gente debater, muita coisa, tá? Bom, sempre lembrando, né? A planta tem que estar sempre saudável, tá? Em boas condições de saúde, né? Para a gente estar fazendo esse procedimento. O nosso maior trabalho vai ser esse mesmo, né? Ó. Quando a gente faz o falso replantio, ou até mesmo o replantio, a gente procura soltar um pouco das raízes. No falso replantio a gente vai soltar um pouco, sempre seguindo de dentro para fora, ó. De dentro para fora, de dentro para fora. E dessa forma a gente vai também estar penteando as raízes, vai estar posicionando as raízes de uma forma que acabe se tornando um nebari bacana, né? Ó. Sempre de dentro para fora. Isso aqui não é um procedimento de moda não, pessoal. Isso aqui é um procedimento que a gente faz em algumas situações. Por exemplo, às vezes é um substrato muito terroso, como esse aqui, olha. Um substrato muito que retém muita água, ele acaba compactando muito. Ó. Então a gente quer melhorar um pouco mais esse substrato, dando uma condição de vida melhor para a planta. Dando uma boa drenagem, uma boa aeração nas raízes. Tá? Então a gente procura fazer esse procedimento. Mas é para esse tipo de vida, para dar uma sobrevida para a planta melhor, tá?
Não vai ser feita uma poda de raízes drástica como a gente costuma fazer no início da primavera. Tá? Sempre atentando, ficar bem atento com esse detalhe. Tá? Muitas vezes você adquire uma planta de um viveiro, né? E geralmente os produtores, eles não vão usar um substrato ideal para bonsai. Não dá, né? Acaba se tornando muito caro. Então eles vão usar o que eles têm, vamos colocar assim, o que eles têm em mãos. Tá? Bom, soltando um pouco do substrato. Vamos ver se ele já cabe dentro do vaso. Tranquilo. Vamos só limpar nossa área de trabalho. Detalhe também, ó. Procurem trabalhar sempre com pano para proteger as raízes enquanto você faz algum outro procedimento. Eu vou limpar a área de trabalho aqui. Todo esse substrato vai ser tema de um dos vídeos que eu vou estar fazendo com vocês também. Vai ser o reaproveitamento de substrato velho, tá? Acho que vocês vão gostar porque vai ser uma matéria interessante. Bom. Vamos fazer a mesma coisa. Colocar um pouco de caqueira no fundo, né? Uma espalhada na caqueira. Posicionar. Se precisar tirar uma ou outra raiz, que está um pouco maior, não tem problema. A planta não vai sentir. Tá? Agora, tentar colocar o máximo possível de raízes para dentro. Amarrar, né? A ideia de amarrar é por conta disso mesmo, né? Aqui não tem nenhum acidente. Corta o excesso do arame. Tá? E nesse caso aqui a gente vai dar mais um reaperto aqui embaixo. Tá? Agora vamos completar o substrato. Estou usando o mesmo substrato nesse buchinho, o mesmo substrato que eu usei na primavera. Nesse caso aqui eu estou usando, só para elucidar melhor vocês, né? Eu estou usando caqueira, um pouco de casca de pinos também que eu uso nesse substrato, carvão, esterco de gado bem curtido. Eu recomendo o esterco de gado, tá, pessoal? Evitem usar o esterco de cavalo, que o esterco de cavalo ele traz muita praga, muita erva daninha. O esterco de gado é bom ele estar bem curtido para evitar também o aparecimento de qualquer tipo de praga, alguma coisa, até mesmo doença, né? E o esterco não curtido, ele acaba queimando a raiz da planta. Ele é quente ainda, né? Ele precisa passar por um procedimento de, vamos colocar, de apurar, né? Precisa ser apurado, bem apurado. Normalmente, um esterco de gado bem curtido, ele vai levar mais ou menos 3 meses para ficar bem curtido, material bom para ser trabalhado. O esterco de cavalo, infelizmente, a gente costuma dizer que o esterco de cavalo é um esterco quente, né? Porque o cavalo ele não rumina, ele come a semente, ele come o mato com semente e tudo, e como ele não rumina, aquela semente não desaparece. Então, quando você usa o esterco de cavalo, é comum aparecer muita tiririca, muito trevo, erva daninha em geral. Tá? Então, evite estar usando o esterco de cavalo. Se forem usar, pode se preparar que vocês vão ter surpresas. Vai nascer muito mato.
feito o falso replantio, né? Com buchinho. Eu só vou fazer uma pequena poda, ó. Uma pequena poda só para poder a gente conter um pouco essa brotação. Tá? Bom, seria isso, tá? O falso replantio seria isso. Aquele pessoal que tiver alguma dúvida pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp ou até mesmo pela rede social, né? Manda qualquer dúvida lá pelo YouTube. Eu vou estar tentando ajudar vocês da melhor maneira possível. Isso seria o falso replantio, tá? O falso replantio a gente vai fazer praticamente em qualquer época do ano, dependendo da situação, como eu falei para vocês. Às vezes o vaso quebrou, às vezes vocês adquiriram aquela planta de um viveiro e ela está com substrato muito terroso, muito compacto, né? Então a gente vai fazer o falso replantio para melhorar um pouco esse substrato. A gente não vai fazer uma poda de raiz, nós vamos soltar um pouco as raízes para que elas desenvolvam melhor no vaso de treinamento, tá? Eu vou fazer mais uma aqui só para mostrar para vocês, tá? Esse aqui. Depois nós vamos só regar esse aqui, tá bom? Agora vai ser com essa planta aqui, o viburro, né? Como eu comentei com vocês, né? É uma planta muito usada em jardim, para fazer cerca viva. E jardins em geral, né? Essa planta foi adquirida do sítio Cadan, em Atibaia, quase vizinho da Regina Suzuki. Jorge Cadan, ele produzia muito material bruto assim, né? Era material muito bom para bonsai. Infelizmente, ele parou com esse tipo de trabalho, né? Ele agora se dedica mais às bromélias. E essa planta foi adquirida dele mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos, que ela está comigo, né? Então hoje eu vou estar mostrando para vocês também o mesmo procedimento que a gente vai estar fazendo. Eu vou estar passando ele para uma bacia. Vou pegar a bacia para vocês verem. Tá? Bacia também já está furada. Tá? Esse furo na bacia vocês podem estar fazendo com uma furadeira ou aquele aparelhozinho de solda. Vocês podem estar furando. Quanto mais furo tiver, melhor. Tá bom? Então vamos lá, vamos ao nosso trabalho. Eu só vou fazer mesmo hoje o falso replantio, tá? Só para esclarecer bem vocês do nosso trabalho. Nesse caso também, o falso replantio dessa planta, a ideia é começar a condicionar ela para um vaso de treinamento menor, né? Para que futuramente ela já esteja bem preparada para o vaso definitivo. Uma planta que também vai ser feito um trabalho em cima dela, que em breve eu vou estar mostrando para vocês, que vai ser o trabalho de desfolha e o trabalho com ferramenta elétrica, né? A gente trabalhar o gin, o chare, né? Fazer o uro, que eu vou estar comentando com vocês também. Estão vendo que eu não estou arrebentando a raiz, eu estou só soltando as raízes. Ó. A gente, quando trabalha com substrato bom, um substrato bem drenante, a vantagem na hora de tirar seria essa daqui. Ó. A gente só encosta, praticamente o substrato já cai. E a quantidade de raiz que a gente consegue nesse trabalho é impressionante, tá vendo?
nem fazer academia, né? Bom, vou fazer mais isso aqui para não fazer um vídeo muito grande, muito comprido, né? Esse material nós vamos reutilizar ele novamente depois, tá? É importante, sempre que vocês fizerem o replantio, quiserem reaproveitar o substrato antigo, é bom armazenar ele num local fechado, né, ou num saco plástico, para que ele não receba a luz do sol. Se ele for receber a luz do sol, ele acaba brotando muita erva daninha. Tá? A continuação do meu trabalho, como eu falei para vocês, vai depender muito de vocês também, né? Preciso que vocês deem um joinha lá para mim continuar com esse meu trabalho. Nós temos muita coisa ainda pela frente, tá? Eu acredito que algum vídeo desse vai ser útil para vocês. Esse, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui hoje é o falso replantio. Tá? Não precisa se preocupar muito com a frente da planta nesse momento não, tá? Como ela só vai para um vaso de treinamento, até me ajudante aqui. Só vou fazer mais isso aqui só para vocês terem a noção, tá bom? Aqueles que tiverem dúvidas sobre esse trabalho, pode estar entrando em contato comigo através do meu WhatsApp ou mesmo pelo YouTube. Eu vou estar respondendo vocês de acordo com o tempo que eu tenho também, tá bom? Mas a ideia é que vocês tirem todas as dúvidas possíveis, né? Sobre substrato, sobre replantio, sobre todo esse nosso trabalho que nós fizemos até agora. Para aqueles que gostam mesmo da arte bonsai, nós temos muita coisa para ver pela frente ainda, muita coisa. Tá? Esse meu trabalho está sendo mais direcionado para o pessoal iniciante. O pessoal veterano, já cada um adota uma política diferente de trabalho e funciona, né? Como eu digo para vocês, até mesmo pelo substrato. O substrato, cada um adota um substrato diferente, né? De acordo com a região e de acordo com a rotina de rega. Então, pessoal, esse foi meu trabalho de hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E para mim continuar da sequência desse trabalho, eu preciso que vocês deem um joinha ou dar um clique lá no meu link. Tá? Dá um like, né? Perdão. Dê um like lá para a gente continuar esse trabalho. Temos muita coisa para fazer pela frente ainda. Isso aqui é apenas um grão de areia, vamos dizer assim, tá bom? Conto com vocês. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e um bom final de semana para vocês e um carnaval.